Olá, alunos. Nessa aula nós vamos ver a revisão sobre orações subordinadas adverbiais. Vamos começar com a definição para a gente lembrar o que é advérbio, o que são orações e daí partir para exercícios das orações, ok? Então, advérbios são palavras invariáveis que funcionam como modificador de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Os advérbios desempenham a função de complemento circunstancial de tempo, lugar, modo, entre outros. Exemplos: utilização junto de um verbo. A moto anda depressa, o carro anda mais. Ele está modificando o depressa, está modificando a ação de andar, o verbo. Adjetivo. Ela é muito bela. Bela é um adjetivo. O muito é um advérbio. Está modificando, dando intensidade, na verdade, ao adjetivo. A biblioteca é pouco espaçosa. Pouco está dando o sentido de negação para o verbo que o verbo é, no sentido de espaçosa, ok? Então, o advérbio muito, por exemplo, aqui, ó, a lesma anda muito devagar, muito é um advérbio de intensidade que está dando modificação, que está dando intensidade a um advérbio também que é devagar, que é o modo conforme a lesma anda, ok? Então, a gente tem advérbio modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Isso vai acontecer nas orações também. Vamos aos exercícios. O tambor soa porque é oco. Porque está dando a ideia de causa, né? A causa do tambor soar. É porque ele é oco. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Como comparativa. Por mais que gritasse, não me ouvia. Concessiva. Concessiva dá uma ideia de tinha tudo para acontecer, mas não aconteceu. Estudou muito, mas não passou. Coisa nesse sentido, tá? Se o conhecesses, não os condenarias. Condicional. Se. O se ele será sempre condicional. Se algo acontecer, teremos tal efeito. Então, a condição de ter esse efeito é algo acontecer. Vim hoje conforme lhe prometi. Conformidade. De acordo com o que lhe prometi. Coisa desse gênero. Fazia tanto frio que meus dedos estavam endurecidos. Consecutiva, da ideia de consequência. A consequência de fazer muito frio é os meus dedos estarem endurecidos. Aproximei-me a fim de que me ouvissem melhor. Aproximei-me com a finalidade de que me ouvissem melhor. Por isso, final. Oração subordinada adverbial final. À medida que se vive, mais se aprende. À proporção que se vive, mais se aprende. Oração subordinada oração subordinada adverbial proporcional. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Temporal, quando, no momento em que, sempre que a gente conseguir trocar e no momento a conjunção, o elemento que dê a ideia do advérbio, né, o modo, a intensidade, a causa, ou seja lá o que for, no momento em, eu tenho a ideia de tempo. Ontem estive doente, de modo que não saí.
A causa de eu não ter saído é porque eu estava doente. Parou perplexo, como se esperasse um guia. Comparativa, parou de forma que, parou como que. É uma comparação. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Não seria bom médico se não estudares muito. Condicional, só será um bom médico se você estudar muito. A condição é essa. De tal sorte a cidade crescia, que não o reconhecia mais. Consecutiva. Quanto mais estuda, melhor se desempenha. Proporcional, na medida em que eu estudo, é a mesma medida em que eu melhor me desempenho. Oração subordinada adverbial proporcional. Fiz-lhe sinal para que se calasse. Fiz o sinal com a finalidade que se calasse. Oração subordinada adverbial final. Logo, as orações elas assumem o nome dos advérbios que elas possuem, né? Que elas indicam. Então, se é um sentido de comparação, uma circunstância de comparação, ela é uma comparativa. Se é uma circunstância de condição, ela é condicional, tá? Se é finalidade, ela é final. E assim vai, ok? Então, essa é a nossa revisão sobre as orações subordinadas adverbiais. Até a próxima!